A pergunta que eu te faço hoje: você tem braços? Você tem pernas? Você consegue enxergar? Você é grato a Deus por tudo que você tem. Imagine uma criança nascer sem braços e sem pernas. Como seria a vida daquela criança? O que ela seria capaz de fazer? Essa criança é Nick Vujicic. Ele nasceu na Austrália e quando os médicos estavam ali realizando o seu parto, o seu pai ali assistindo no hospital o seu filho nascer. E ele percebeu que seu filho não tinha o braço direito e falou para o médico: meu filho não tem o braço direito. E o médico lhe falou: não, ele não tem nenhum braço e nenhuma perna. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. O seu pai quase desmaiou e foi difícil para o seu pai e sua mãe suportar aquilo. E começaram a perguntar para Deus: por quê? Por que meu filho inocente nasceu sem braços e sem pernas? O que ele fez para merecer isso, ó Pai? Por que Deus permitiu que meu filho nascesse sem braços e sem pernas? E a infância de Nick Vujicic foi muito difícil. Naquela época, na Austrália, não era permitido que crianças deficientes estudassem. E seus pais precisaram brigar na justiça para que Nick Vujicic pudessem estudar. E aquela vitória temporária de poder ir à escola, aprender a ler, a escrever, aprender matemática, aquela vitória temporária recebeu um balde de água fria ao entrar na escola. Nick Vujicic foi tratado como uma aberração, foi isolado, foi ridicularizado. As outras crianças praticamente o descartaram, trataram ele como algo bizarro e ele sofreu muito na escola. Aquilo foi muito duro para Nick Vujicic. E ele começou a se perguntar: por que, Deus? Por que você permitisse que eu nascesse sem braços e sem pernas? O que eu fiz para merecer isso, ó Pai? E Nick Vujicic começou a pensar: eu nunca poderei correr. Eu nunca poderei fazer algo básico como escovar os dentes, ser independente. Eu nunca poderei casar, segurar na mão da minha esposa, segurar os meus filhos no braço. Eu nasci para ser um estorvo na vida das outras pessoas. Eu nasci para ser um peso na vida das outras pessoas. E Nick Vujicic, aos 10 anos de idade, pensando nisso, ele decidiu tirar a própria vida. Ele pediu para os seus pais que preparassem uma banheira, que ele estava com muito calor, queria se refrescar. E ele deitou naquela banheira. Seus pais não sabiam. E ele virou e se afundou. E decidiu que ele deveria morrer, porque ele seria apenas um peso na vida das outras pessoas. E quando ele estava ali se afogando, ele lembrou, imaginou os seus pais, depois de descobrir que ele havia se suicidado, como seria a vida dos pais deles. Então, devido ao amor tão grande que seus pais tinham por ele, ele decidiu não se matar. E um dia, ele estava lendo a Bíblia e ele viu uma passagem na Bíblia onde Jesus estava andando e tinha um cego de nascença. E as pessoas perguntaram para Jesus se aquele cego tinha nascido cego porque havia pecado ou porque seus pais haviam pecado. E Jesus respondeu: ele nasceu cego. Não foi pelo pecado dos seus pais e nem pelo pecado dele, mas para que se manifeste a obra de Deus na sua vida. E Jesus pegou um barro, cuspiu no barro e fez lama e passou nos olhos daquele cego e pediu para aquele cego lavar no poço. E o cego lavou os olhos e passou a enxergar e saiu com todo entusiasmo no mundo, falando do milagre que aconteceu na sua vida. Naquele momento, Nick Vujicic percebeu que a sua vida tinha um propósito muito grande. E o propósito era manifestar através da sua vida a obra de Deus, o milagre de Deus. E Nick Vujicic passou a enxergar, assim como aquele cego, enxergar a gratidão de tudo que ele tinha. Apesar de não ter braços e pernas, ele tinha uma vida. Ele podia respirar, ele podia enxergar, ele podia falar, ele podia agir. Ele tinha muitas coisas. Ele poderia ser grato. Apesar de não ter pernas nem braços, ele tinha muita coisa. Ele passou a enxergar que ele tinha um propósito. O propósito era
que sua vida manifestasse a obra de Deus, o milagre de Deus na sua vida. E a partir daquele momento, ele levantou com todo entusiasmo e começou a agir, começou a ter gratidão, começou a falar para as outras pessoas, as pessoas que estavam ali perto dele. Ele começou a falar e manifestar a gratidão em vida, o milagre que era a vida dele. E logo ele começou a gravar vídeos, começou a fazer palestras e ele começou a impactar milhões de pessoas por todo o mundo. Ele começou a mostrar a sua vida, ele começou a mostrar o milagre que ele era, de estar vivo, de poder ter entusiasmo. E quando ele falava para as pessoas, milhões de pessoas assistindo às suas palestras, aquelas pessoas nem percebiam que ele não tinha braços nem pernas, tão grande que era o entusiasmo e a gratidão que ele tinha. Ele começou a impactar a vida de milhões de pessoas, pessoas que estavam até pensando em se matar, em tirar a própria vida. Assistindo aquelas palestras, vendo a vida de Nick Van Dyke, aquelas pessoas foram modificadas e passaram a ter gratidão. Nick Van Dyke casou com uma esposa linda que o ama e eles tiveram 4 filhos, uma família abençoada e próspera. Nick Van Dyke aprendeu a surfar, aprendeu a fazer várias atividades e tem uma vida praticamente normal, impacta milhões de pessoas. A pergunta que eu te faço hoje: você tem braços, você tem pernas, você consegue enxergar? Você é grato a Deus por tudo que você tem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo? É ter entusiasmo. A palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Ter Deus dentro de si o tempo todo. Ser grato a Deus o tempo todo por tudo que você tem. A pergunta que eu te faço agora é se você é grato a Deus por tudo que você tem ou se você está reclamando pelas coisas que você não tem. Ou se você está deixando de ter entusiasmo porque você não tem isso, não tem aquilo. No mundo tereis aflições, isso é certo. Você tem que ter bom ânimo, você tem que ter entusiasmo e agir com entusiasmo o tempo todo em direção dos seus propósitos. A pergunta que eu te faço hoje é se você já desistiu dos seus sonhos, dos seus objetivos, pela dificuldade que o mundo te mostrou, pelos nãos que você recebeu, pelos desafios que você tem na sua vida, ou se você está tendo entusiasmo, ou se você ainda acredita nos seus sonhos, ou se você ainda age incessantemente todos os dias em direção aos seus sonhos. Você tem braços, você tem pernas, você enxerga, você tem disponível a máquina mais potente que existe no planeta Terra, que é o seu corpo, para você agir em direção aos seus objetivos. Você não nasceu por acaso, porque você tem um propósito na sua vida. Você não veio ao mundo por acaso. Você tem que cumprir o seu propósito, descobrir qual é o seu propósito. Então, o que eu te falo hoje é: levante e age em direção do seu propósito. E para você agir em direção do seu propósito, você vai precisar ter entusiasmo, como eu falei. Você vai precisar ter gratidão. Mas além disso, você vai precisar ter disciplina. E pensando nisso, eu deixei no link da descrição desse vídeo um manual da disciplina, para você cumprir com a palavra consigo mesmo. Se você falar que vai para a academia, você tem que ir para a academia. E para você ir para a academia todos os dias, você precisa ter disciplina. Se você fala que você vai ler um livro por mês, você tem que cumprir com sua palavra e ler um livro por mês. E para isso você vai precisar ter disciplina. É uma virtude muito importante. Então, para você cumprir com sua palavra consigo mesmo e cumprir o seu propósito de vida, você precisa ter disciplina. Na descrição desse vídeo eu deixei um link com o manual da disciplina. Acesse agora e cumpra o propósito da sua vida. E até o próximo vídeo.